Olá, seja bem-vindo. Nosso convidado de hoje é o presidente do PSDB de Hortolândia, o vereador Ananias. Ananias, muita gente diz que em Hortolândia não existe oposição e tal. O PSDB tem 2 vereadores, o Jair Padovani, ex-prefeito, e você. Vocês conseguiram fazer oposição nesses 4 anos? Eu entendo que é uma discussão, André, bastante equivocada em razão da existência do PSDB como o primeiro governo que realmente realizou em Hortolândia, né? O governo do PSDB foi protagonista do crescimento e desenvolvimento da cidade de Hortolândia quando o Jair Padovani era prefeito. Hoje nós reelegemos 2 vereadores, reelegeu o vereador Padovani, elegeu a mim, e também recentemente tivemos a presença do Ceará. Então o PSDB na Câmara Municipal hoje tem 3 vereadores e consegue sim se posicionar de maneira bastante oposicionista àquilo que não vai ao encontro das necessidades do povo de Hortolândia. Sobre infidelidade partidária, você sempre foi do PSDB, né? Você tentou, se eu não me engano, 2 vezes disputar para vereador, se elegeu na 3ª, e você sempre ficou no PSDB. O que você acha dessa questão de pessoa que troca de partido toda hora? Na realidade, o grande problema que a gente vivencia hoje no Brasil é uma crise que teve origem na questão política. Eu penso que o governo que esteve à frente do poder nacional nos últimos anos, o PT, negligenciou uma reforma política necessária para que as coisas de fato acontecessem a contento do que a população do Brasil e de Hortolândia merece. A questão da infidelidade partidária, o Supremo Tribunal Federal já está prestes a julgar a proibição de coligações, fazendo alguns ajustes no modelo político eleitoral que nós temos em razão da negligência da Câmara Federal. Então eu penso que a infidelidade partidária é um grave problema, faz com que as pessoas se afastam da política e não ajudam em absolutamente nada para a democracia avançar. Você sempre foi do PSDB? Na realidade eu comecei minha vida política num outro partido, né? E desde a década de 2000, final da década de 90, início dos anos 2000, eu estou no PSDB. Participei do governo do PSDB em Hortolândia, que disputou e ganhou a eleição de 96 e passou a governar a partir de 97. Então desde então eu sou do PSDB. Você e o Ceará disputaram dentro do PSDB a possibilidade de serem candidato, de um dos dois ser candidato a prefeito com o Jorge. O Jorge sobressaiu. O partido está unido em torno do nome da candidatura do Jorge? As prévias, eu penso que é um dos modelos mais democráticos existentes dentro dos partidos, né? Se assemelha muito ao que faz o modelo político americano, onde as prévias começam com bastante antecedência. A nossa ainda é restrito internamente, só o partido define. Nós temos em Hortolândia 1.500 filiados, destes pelo menos metade estavam aptos a poder participar da prévia. Nós tivemos em torno de 350 participantes e na data da prévia 3 concorrentes, eu, o vereador Ceará e o ex-vereador Jorge. Ela iria ser realizada em 2 turnos, não havendo um deles com mais de 50% dos votos, o que não ocorreu. Naquela oportunidade, o Dr. Jorge teve próximo de 60% dos votos. Então, logo no primeiro turno, ele ficou com a vaga de prefeito. E aí o partido, naturalmente, né, declaramos logo no resultado da prévia que não havia vencidos e nem vencedores, havia o escolhido. O escolhido foi o Dr. Jorge, o partido naturalmente se uniu em torno dele e nós vamos disputar a eleição para poder vencer as eleições e voltar a governar essa cidade. O PT está no poder desde 2005, e por que você acha que Hortolândia precisa de mudança nesse momento? Na realidade, como eu disse no início, Hortolândia foi governada durante 8 anos pelo governo do PSDB. Nós tínhamos na época um orçamento de 200 milhões de reais aproximadamente, se isso corrigido hoje daria em torno de 260, 270 milhões, ou seja, não chega nem a 300 milhões, e naquela época já resolveu profundos problemas da cidade de Hortolândia. Nós vivenciamos recentemente uma crise hídrica em toda a região aqui, da região metropolitana de Campinas, e nem se ouviu falar de problema de falta de água na cidade de Hortolândia. Quem é que resolveu isso? O governo do PSDB. O único hospital existente na cidade até hoje, quem construiu e colocou ele em operação foi o PSDB. Aliás, o governo do PT conseguiu diminuir o número de leitos
que o PSDB deixou disponível para a população, porque transformou lá um dos leitos em almoxarifado. A cidade passava naquele momento por um processo de municipalização do ensino, né, que a LDB é de 1996. Então, naquele momento, o governo do PSDB em Hortolândia construiu 54 escolas, mais de 350 salas de aula. A cidade era extremamente esburacada, asfaltou 75% das ruas da cidade, transformou a questão do esgoto com a vinda da Sabesp em algo que agora está se concretizando. Então eu penso que o PSDB ele teve um governo muito voltado para a maioria da população de Hortolândia, no sentido de melhorar de fato a qualidade de vida dessa população. E é isso que nós buscamos, é isso que nós estamos de novo nos colocando à disposição da população, depois de alguns anos sem candidato, para que o PSDB volte a governar a cidade de Hortolândia. Aquela obra da Ponte Estaiada, o governo de Hortolândia sustenta que falta a parte do governo estadual, é verdade isso? Na realidade, há uma inversão de informação, né? Surgiu primeiro a Ponte Estaiada para depois haver a participação do governo do estado. Ela não foi construída com o consentimento inicial do governador, até porque o corredor metropolitano não tinha aquele traçado. O traçado foi mudado exatamente para poder utilizar a ponte, senão a ponte ficaria restrita só à municipalidade e não a uma transposição municipal e intermunicipal. Então, o corredor metropolitano ele mudou o traçado dele no sentido de usar a ponte, e as obras do corredor metropolitano é uma obra extremamente profunda do ponto de vista das licenças ambientais, todas elas na legislação brasileira é demorada. Então é uma obra que, para se complementar, ligando Campinas à cidade de Santa Bárbara do Oeste, passando pela Hortolândia e tendo toda a extensão na cidade de Hortolândia, ainda demora em torno de 2, 3 anos no mínimo. Qual que é o projeto do PSDB para a Câmara? Tem uma meta de fazer quantos vereadores? Olha, nós elegemos na eleição passada sem ter o candidato a prefeito, né? O PSDB naquela oportunidade apoiou o Dr. George, que na oportunidade era candidato pelo PR, pelo Partido da República. Nós elegemos 2 vereadores, né? Na coligação com o PMDB, nós elegemos 3 vereadores. A meta agora é que a gente eleja pelo menos 4 vereadores. Essa é a nossa expectativa, esse é o nosso trabalho, o nosso foco, e a gente está preparado para eleger 4 vereadores pelo menos. Ananias, muito obrigado pela entrevista. O espaço está aberto para as suas considerações finais. Eu é que agradeço, André, agradeço a todos aqueles que têm nos acompanhado, reforçar a necessidade de fazer política de uma maneira verdadeira, transparente, séria, voltada aos interesses da população. A população hoje é uma população que, com razão, está extremamente cansada, se distanciando da política, e eu penso que esse distanciamento não é bom. Não é bom para nós, povo de Hortolândia, não é bom para o Brasil, não é bom para novas gerações que estão vindo por aí. Nós precisamos de política séria, feita com P maiúsculo, para poder fazer com que a população participe cada vez mais. Muito obrigado. Acompanhe os portais Rede Popular e Orgulho de Hortolândia na internet.